É, sem dúvida, a maneira mais fácil de identificar acumulação, manipulação e distribuição. Mas primeiro, o que é a AMD? Basicamente, o preço se acumulará, ou seja, essencialmente, apenas consolidação, em que os preços se movem lateralmente. O ICE então manipulará retirando a liquidez, em seguida, o preço será distribuído dentro da faixa que a manipulação criou. E é aqui que eu quero que você comece a procurar. Seção asiática, seção de Londres, seção de Nova York. Então, quando você chegar às paradas, quero que destaque a seção asiática. Se a seção asiática se acumulou, você deve esperar que a seção de Londres seja manipulada e, nesse caso, você esperaria que a seção de Nova York fosse distribuída. Mas é o seguinte, se você chegar às paradas e a seção asiática se expandir em vez de se acumular, não espere que a London Session manipule. Você deve esperar que a seção de Londres se acumule. Portanto, espero que a seção de Nova York manipule. Então, tudo se resume ao que a seção asiática fez. Acúmulo de seções asiáticas. Esperamos então que a seção de Londres manipule. Portanto, esperamos que a seção de Nova York se distribua nesta lacuna do vale, aqui mesmo. Tudo o que você precisa fazer é acessar as paradas e ver o que a seção asiática fez primeiro. Isso oferecerá a maneira mais precisa de identificar a AMD. E em termos de prazos, normalmente procuro esse tipo de padrão em um gráfico de 15 minutos, mas estou em confluência com os prazos mais altos. É uma coisa que todos nós fazemos de errado universalmente no início de nossa carreira de negociação de Forex, ou seja, esquecemos de manter as coisas tão básicas quanto humanamente possível. O preço se move em uma determinada ordem a cada vez. O preço consolida, depois manipula e depois distribui. Isso é chamado de acumulação, manipulação e distribuição. Se você entender esses princípios e a ordem em que os preços se movem, poderá caçar configurações com muito mais facilidade. O preço está se consolidando aqui. O preço agora está manipulando aqui, e agora o preço está se distribuindo aqui. Portanto, identifique seu acúmulo, provavelmente na seção asiática, a seção de Londres lhe dará manipulação, a seção de Nova York geralmente fornecerá essa distribuição. Em termos de onde realmente entrar, espere pela manipulação, espere por uma captura de liquidez, espere por uma quebra de estrutura ascendente, o preço testará novamente uma área de desequilíbrio. Você pode fazer um novo teste desse desequilíbrio, visando a consolidação.